Evolução torna a vida complexa e inteligente possível, e faz isso permitindo que os animais se adaptem ao ambiente enquanto ele muda, sendo responsável pela enorme diversidade e complexidade da vida na Terra. Mesmo estando encarregada da diferenciação, a evolução também nos mostra que toda a vida, cada organismo vivo, descende dos primeiros micro-organismos que viviam neste planeta há 3,8 bilhões de anos. Toda a chamada teoria da evolução parte da simples ideia de que a distribuição de genes muda com o tempo. Isso é um fato indisputável, que pode ser observado em todo o mundo natural. A evolução ocorre devido a duas coisas, dois mecanismos, digamos assim: as mutações e a seleção que o ambiente faz de certas características. Vamos começar com conceitos básicos. Na reprodução sexuada, a metade do conteúdo gênico vem do macho e a outra metade da fêmea. Essa divisão faz com que sejam possíveis várias combinações genéticas, garantindo a variabilidade genética dos seus descendentes. Portanto, existe uma variação nos traços dentro de uma mesma espécie. Vamos pegar, por exemplo, um pedacinho de DNA. DNA é onde estão os genes. Todos os seres vivos possuem DNA e, portanto, genes, inclusive nós. O DNA tem a capacidade de se copiar, ou seja, de fazer outros DNAs iguais a ele. Quando o DNA faz uma cópia dele, mas essa cópia não é exatamente igual ao DNA original, dizemos que aconteceu uma mutação. Essas mutações acontecem ao acaso, nada é intencional. São genes que dizem como os seres vivos serão, como serão suas características, independentemente se você for uma bactéria, um fungo, uma alga, uma planta ou um animal. Se os genes mudarem, então as características que eles comandam também serão diferentes. As mutações podem ocorrer em qualquer célula do corpo, sejam elas células somáticas, células da pele, do fígado, do coração, etc., ou células germinativas, chamadas gametas. Caso a mutação ocorra em alguma célula germinativa, espermatozoide ou óvulo, dizemos que se deu mutação germinativa. Nesse tipo de mutação, a alteração do DNA será transmitida aos descendentes. Então agora vamos falar de seleção artificial e natural. A seleção artificial é o processo conduzido pelo ser humano de cruzamento seletivo de animais, plantas e outros seres vivos, com o objetivo de selecionar características vantajosas que tendem a ter um efeito maior na geração seguinte. Essas variações separam certas vantagens, e a tendência é que essas características passem às gerações seguintes e, ao longo do tempo, provoquem diferenças que podem separar populações em raças e até mesmo espécies. Isso mesmo, dependendo da seleção feita, esse processo permite que o homem crie uma nova espécie. Por exemplo, os cães. Seleção natural é o ambiente moldando o ser, priorizando os seres mais adaptados ao ambiente em que vivem, devido às suas características serem adequadas ao meio. Assim, a força que gera a transformação das espécies no decorrer do tempo é a seleção natural. A grande ideia de Darwin sobre a evolução por seleção natural é relativamente simples. Primeiro, variação nos traços. Por exemplo, alguns besouros são verdes e outros são marrons. Segundo, existe uma reprodução diferenciada. Como o meio ambiente não pode suportar crescimentos populacionais ilimitados, nascem mais indivíduos em uma população do que serão capazes de reproduzir. Nesse exemplo, besouros verdes tendem a ser comidos por pássaros, logo, sobrevivem para reproduzir em menor frequência que os besouros marrons. A gente vê claramente a influência do pensamento de Malthus, nas concepções do Darwin. Hereditariedade. Os besouros marrons sobreviventes têm besouros bebês marrons, porque esse traço tem uma base genética. O resultado final é que o traço mais vantajoso, a coloração marrom, que permite que os besouros tenham maior descendência, se torna mais comum na população. Se esse processo continuar, eventualmente todos os indivíduos da população serão marrons. Todo animal guarda no corpo e nos genes as informações sobre o ambiente em que ele vive. Mudando o ambiente, as informações mudam também. É a seleção natural que dá aos seres vivos o aspecto de terem sido projetados. Analisando cada mínima alteração e adaptação do indivíduo, eliminando do jogo da vida todos os indivíduos que não estão tão aptos quanto seus concorrentes. Cada nova geração foi afiada um pouquinho mais nessa pedra de moer carne e sangue, chamada luta pela vida. Com o passar das gerações, as mudanças se espalham na população. Novas mutações acontecem e os corpos são mais uma vez burilados. Se uma asa um pouquinho maior permitia voar uma distância maior,
ou então gastar menos energia para voar a mesma distância, milhares de gerações depois, o animal parece ter sido projetado para voar daquela forma.